que é derivadas? Basicamente, toda derivada é a resolução desse limite. Você pega uma função qualquer, substitui x mais h menos fx, divide por h. Então, todas as regras de derivação podem ser demonstradas usando esse limite. Mas, se você quer passar em cálculo de primeira, você tem que tomar cuidado com essa demonstração aqui. Porque muitas vezes isso não é cobrado nas provas. Alguns professores cobram, a maioria não cobra. Então, por exemplo, qual é a derivada de seno de x? Cosseno de x. Qual é a derivada de cosseno de x? Menos o seno de x. Não precisa ficar demonstrando essas propriedades toda hora. Normalmente isso dá muito trabalho, tá? Se demonstrar que a derivada de seno é cosseno, então que a derivada de cosseno é menos seno, isso aqui dá mais 2 páginas de conta. É difícil resolver esse limite. Então, se isso cai nessa prova, vai ser uma questão mais avançada, entendeu? Pega as provas antigas do seu professor e confere se ele tem o costume de cobrar demonstrações. Se o seu professor não cobra demonstrações, já pula essa parte aqui, não precisa demonstrar nada não. Afinal, você quer passar em cálculo de primeira, você não quer dominar a matéria de cálculo, né? Então, essas duas regras aqui são extremamente importantes. Derivada de seno e derivada de cosseno. Qual é a derivada de tangente? Secante ao quadrado de x. E eu vou colocar a derivada de cotangente perto, porque elas são parecidas. Derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado de x. Então, para você passar em cálculo primeiro, você tem que memorizar muitas fórmulas. Deixa as fórmulas semelhantes, as fórmulas parecidas, próximas umas das outras. Fica mais fácil de lembrar. Olha como que ela é parecida. Tangente vira secante ao quadrado. Cotangente, cossecante ao quadrado. É só você pôr um có. Você tem tangente de x e aqui você tem sec ao quadrado de x. É só colocar um có. Cotangente de x vira cossecante ao quadrado de x. Entendeu? Esse é o padrão. A gente também pode usar padrões para memorizar as fórmulas. Isso aqui é como se fosse a tabuada. Né? Do mesmo jeito que você sabe que 9 vezes 9, 81. Você tem que saber derivar de tangente a secante quadrado. Você vai usar isso o curso inteiro. Não só em cálculo, mas em física, estatística, mecânica geral, fenômeno de transporte. Mas cálculo não é à toa que cálculo está no ciclo básico dos cursos de graduação. Né? E vou colocar mais 3 regrinhas aqui. Derivado do ln é 1 sobre x. Derivado de secante é secante de x vezes tangente de x. E derivado de elevado a x, essa aqui é clássica. Porque é a única função que você deriva e vai dar a própria função. Derivado de elevado a x é ele mesmo. Então, vocês vão precisar dessas regras de derivação aqui para acompanhar a live de hoje. Mas existem mais de 30. Se vocês quiserem que eu fale sobre as outras regras de derivação, põe aqui nos comentários. Quais são as principais aplicações de derivadas? Tem o cálculo de crescimento, quando você faz o estudo de sinal da derivada primeira. Então você vai identificar quando o gráfico cresce e quando ele decresce. Por exemplo, nesse ponto aqui, o gráfico está crescendo até o ponto mínimo e depois ele começa a subir. Quando a gente analisa o sinal da derivada primeira, dá para entender o comportamento do gráfico de acordo com o crescimento. Podemos fazer isso também com a função que tem um ponto de máximo. A função ela cresce até o ponto de máximo e depois diminui. Então, uma das maiores aplicações de derivadas é o estudo das funções, o estudo do gráfico, né? E esses pontos aqui, que é um ponto de vale, né, quando tem uma depressão ou um pico no gráfico, a gente chama de ponto crítico. Concavidade, uma outra aplicação, também relacionada a gráficos. Se você fizer análise de concavidade, ou seja, analisar o sinal da derivada segunda, isso aqui é muito comum nas provas, então você tem que saber para passar em cálculo de primeira. Muita gente tem trauma com funções, com gráficos, tem que arrumar um jeito de eliminar isso, porque tem muito gráfico na matéria de cálculo, tá? Concavidade, basicamente, o gráfico vai ser côncavo para cima
ou ele vai ser côncavo para baixo. Analisando a derivada segunda, dá para saber isso. E existem ainda quando a concavidade muda. O gráfico é côncavo para cima, depois ele fica côncavo para baixo. Então, esse ponto aqui é uma mudança de concavidade. A gente chama de ponto de inflexão. E tem ainda esse outro estilo. Ela pode ter um ponto de inflexão. Aqui, ó, a concavidade está para cima e depois fica para baixo. E aqui é o contrário, a concavidade está para baixo e depois fica para cima. Então isso é bem diferente de ponto crítico, né? Crescimento. Chama análise de concavidade. Analisando, então, derivada primeira e derivada segunda, você consegue entender muito bem como que é o comportamento do gráfico de uma função qualquer. E existem outras aplicações, como diferencial, que a gente consegue estimar a imagem, problemas de otimização, você encontra o custo mínimo, o lucro máximo, problemas de taxas relacionadas, muita aplicação na física, né? Enfim, tem várias aplicações. Para você passar em cálculo primeira, você tem que saber a parte operacional, que é o cálculo das derivadas. As propriedades, como que encontra a função derivada, a derivada segunda. Mas, depois dessa fase, você entra na fase de aplicação. Porque agora você não vai simplesmente derivar. Você vai derivar e, a partir de um contexto, você vai interpretar o que está acontecendo.